No vídeo de hoje eu quero contar para vocês como que eu consegui entrevistas em grandes empresas como Microsoft, Amazon, IBM, até eu conseguir a tão sonhada vaga como engenheiro de software aqui nos Estados Unidos. Fala minha rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você caiu aqui de paraquedas, não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Pedro, eu tenho 24 anos, eu moro e trabalho aqui na cidade de Boston, nos Estados Unidos. Atualmente eu trabalho como DevOps e aqui no canal eu mostro minha rotina para vocês, meu dia a dia, minha evolução como profissional na área e a gente conversa bastante sobre tecnologia, lifestyle e várias outras coisas. Então se você curtiu essa ideia, se inscreve aqui se você não está inscrito e vamos partir direto para esse vídeo, que é como que eu consegui o meu trabalho aqui. Para dar um pouco mais de contexto para vocês, eu fiz parte do high school aqui nos Estados Unidos e também a minha faculdade. Eu posso falar um pouco mais sobre isso num próximo vídeo, um pouco mais sobre a minha história, como que eu cheguei aqui com 15 anos, sem conhecer ninguém, sem falar o inglês. E aí eu fui conhecendo as pessoas, consegui uma bolsa para ir para a faculdade de graça e consegui me formar até eu conseguir o meu trabalho. E nesse vídeo, de novo, eu vou contar como que eu consegui o meu trabalho, mas se vocês quiserem um vídeo da história, a gente pode fazer também. Vamos lá. A primeira coisa e a mais importante é certamente o seu currículo. Não importa se você está procurando vaga para o Brasil ou para fora, o seu currículo é como se fosse o seu cartão de entrada e vai ser a primeira impressão que um recrutador vai ter de você. Então você quer ter certeza que você realmente vai acertar naquela folha ali. O seu resumê, né, o seu currículo vai ser uma folha com todas as informações suas, todas as suas experiências, e você tem que realmente acertar no currículo. Por quê? O mercado de trabalho é como se fosse um quebra-cabeça. E nesse quebra-cabeça, o recrutador está querendo terminar a parte dele. E você tem que mostrar para o recrutador que você tem as peças que faltam para ele terminar o quebra-cabeça dele. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que o recrutador está procurando um programador que trabalhe com Node.js. Se a pessoa que ele quer precisa trabalhar com Node.js, você não quer entregar um currículo para ele cheio de experiência de Java, por exemplo. Porque não bate muito bem, né? Java e Node não tem nada a ver. Se aparecer uma outra pessoa entregando um currículo com experiência de Node, a pessoa provavelmente vai tirar mais vantagem que você. Talvez você pode ter muito mais experiência com Java do que a outra pessoa tem com Node, mas a ideia é que o recrutador nem sempre é a pessoa mais técnica do mundo e ele está procurando ali as palavras-chaves. Então você realmente tem que acertar na palavra-chave que você está colocando no seu currículo e estruturar ele de uma forma boa, aonde seja legível não só para o recrutador, mas também para os robôs que as empresas usam para ler o seu currículo, chamado de ATS. O ATS é como se fosse um sistema ali de inteligência artificial que vai ler o seu currículo e você não quer que ele leia o seu currículo da forma errada. Então tem uma maneira certa de você estruturar o seu currículo. Existe um jogo certo de palavras que você pode fazer para a inteligência artificial ler o seu currículo e ele fazer mais sentido para a máquina e dar um match melhor com o que a empresa está procurando. A minha intenção com o meu currículo no começo, quando eu não tinha experiência nenhuma, era colocar todos os projetos que eu já tinha feito. E aí, com os projetos que eu já tinha feito, eu consegui o meu primeiro estágio, que foi numa usina nuclear. E depois que eu consegui esse estágio, eu botei o estágio no meu currículo ali, coloquei aquela experiência. E aí foi mais fácil de conseguir a próxima entrevista. E aí você consegue um trabalho, e depois que você tem um trabalho, você coloca no seu currículo, e fica mais fácil de conseguir a próxima entrevista e depois a próxima. A primeira é sempre a mais difícil, mas depois que você consegue abrir essa porta e consegue ter essa experiência e colocar ali aquela experiência relevante no seu currículo, a próxima entrevista é mais fácil e a próxima vai ser sempre mais fácil que a última. Então é muito importante você estar sempre ali agrupando a sua melhor experiência. Se no começo for um projeto, coloca os projetos que você tem, e se mais para frente for um estágio, for um trabalho como júnior, você vai colocando aquilo ali e forma o seu melhor currículo que você pode ter. E agora vamos para o segundo ponto. Além de ter um currículo muito importante, outra coisa que eu fiz foi ter um LinkedIn muito bom. Você ter um LinkedIn sólido é muito importante porque talvez o seu currículo não chegue na mão de uma pessoa, mas a pessoa te encontre na internet. E a outra maneira dela ter uma boa primeira impressão de você é você tendo um LinkedIn bom, né? Você ser ativo no seu LinkedIn, você ter uma foto boa no seu LinkedIn, você ter todas as suas experiências no seu LinkedIn e ser bem claro no que você está propondo para a empresa que você pode fazer, entendeu? Você tem o seu perfil online e você quer passar uma ideia para a empresa, e você precisa ser bem claro nessa ideia que você está passando, com quais tecnologias você trabalha,
quais experiências você já teve, no que você está trabalhando agora. O LinkedIn é muito bom para isso, porque é meio que uma rede social, né? E você pode ir compartilhando e fazendo networking, criando engajamento. O LinkedIn é muito bom para criar engajamento e você ter uma presença online e acaba que você se conecta muito rápido. Então, você tendo essa presença online no LinkedIn faz toda uma diferença. E já falando de LinkedIn e ter uma presença melhor online, eu queria compartilhar uma dificuldade que eu tive no começo, que foi que eu não tinha uma presença forte online, eu pequei muito nisso no começo, e eu deveria ter feito um trabalho melhor nesse sentido. Eu nunca fui tão ativo no LinkedIn ou tão ativo no GitHub. Eu tinha meus projetos no GitHub e eu tinha uma conta no LinkedIn, eu era conectado com alguns amigos meus, mas eu realmente não fazia os melhores trabalhos ali naquelas áreas. E eu só fui perceber isso no meu último ano de faculdade e acabou que isso me atrasou um pouco. Talvez eu conseguiria ter tido um estágio mais cedo se eu tivesse dado a atenção devida ao meu LinkedIn, se talvez o meu currículo fosse um pouco melhor. E até por isso, minha rapaziada, eu consegui uma parada muito legal para vocês. Eu consegui uma parceria nova aqui para o canal que vai ajudar vocês que querem melhorar o currículo, que querem melhorar o LinkedIn, que é o método LMD, LinkedIn Magnético para Devs. É de um amigo meu chamado Murilo. Ele é engenheiro de software lá em Londres e ele é um cara muito inteligente, mano. Ele já é engenheiro back-end sênior, ele já tá na área há um bom tempo e ele já passou muita coisa. Eu tenho certeza que ele já passou muitas dificuldades igual eu passei. E para poder ajudar as pessoas que estão no começo, que querem procurar uma primeira vaga, querem ter um LinkedIn mais atrativo, querem ter um currículo melhor, o Murilo criou esse método LMD. E lá nesse método LMD, eu vou deixar o link na descrição aqui, vocês podem dar uma olhada, mas ele tá com uma promoção muito maneira, onde você pode adquirir o método LMD, que vai te contar tudo sobre LinkedIn e vai te contar mais sobre o robô do ATS, que eu falei no começo do vídeo, e como montar um currículo melhor. Mas você vai também ganhar vários bônus, como tipo um pack de currículo, de templates de currículo que você pode utilizar para montar o seu próprio currículo. Ele vai ter um mapa de 15 dias, onde você pode ter uma presença muito melhor no seu LinkedIn. Ele também tem uma parte do curso onde ele fala do zero à primeira vaga, então se você está procurando uma primeira vaga, isso pode ser excelente para vocês. Eu vou deixar o link na descrição, dá uma olhadinha nesse link se isso interessa a vocês, porque eu tenho certeza que pode ser útil para muitas pessoas que me assistem. E agora partindo para o terceiro ponto desse vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre LeetCode e todas as dificuldades que eu tive com LeetCode aqui nos Estados Unidos. Como vocês sabem, a cultura aqui é muito forte em relação a LeetCode, e se você não sabe o que é LeetCode, o que eu estou falando aqui agora, o LeetCode ele é como se fosse o desafio técnico na entrevista. Então, vamos lá, você conseguiu a primeira entrevista, você teve uma boa impressão com seu currículo, com seu LinkedIn, igual a gente já falou no começo do vídeo, e agora você tem que ir para entrevista. E parte da entrevista que você vai fazer com uma empresa, né, pelo menos uma das entrevistas, vai ser uma entrevista técnica. E aí tem porções da entrevista técnica onde você tem que resolver, né, em live coding, muitas das vezes, ali ao vivo com o recrutador, você tem que resolver uma questão técnica de programação com a pessoa. Então eles vão te dar a pergunta ali e você tem que resolver aquilo com código, às vezes com código aberto, onde você pode realmente executar o código ali, e às vezes eles vão te dar só um Google Doc e você tem que escrever o código dentro de um Google Doc, o que é muito difícil, porque você não vai ter sugestão da sua IDE, você não vai ter muita noção de como você está estruturando o código, porque não tem erro de sintaxe, não tem nada ali para te ajudar. Então é muito difícil e eu certamente tive muitas dificuldades com essa porção do LeetCode. Como eu falei para vocês, eu já tinha pecado na questão do LinkedIn no começo, e eu demorei para conseguir as entrevistas melhores, e elas foram no meu último ano da faculdade. E quando eu comecei a ter as entrevistas, eu comecei a ter muita dificuldade na parte do LeetCode. Por quê? Porque eu não praticava tanto. E aí eu tive que começar a praticar. Lá na faculdade, no meu dormitório, eu ia para aula, voltava para o dormitório e ficava direto no dormitório estudando, estudando, estudando. Tinha final de semana que eu passava direto estudando LeetCode, só praticando para chegar na hora da entrevista e fazer. E ainda assim, cara, com meses de preparação, eu ainda ficava muito nervoso na hora da entrevista e eu tive muita dificuldade de passar. Por exemplo, eu consegui entrevista na Amazon, mas eu não consegui passar na entrevista técnica. Eu tive entrevista na Microsoft, não passei na entrevista técnica. Eu tive entrevista na IBM. Eu passei na entrevista técnica, mas eu não passei na comportamental. Por algum motivo, a recrutadora e eu, a gente
não sei o que que aconteceu entre a gente ali, ela não foi muito com a minha cara, eu não fui muito com a cara dela, e não deu certo, mano. Mas no final de tudo, graças a Deus, deu certo. Eu consegui uma vaga na Berkshire Hathaway, que é a empresa que eu trabalho hoje em dia. E para conseguir uma vaga lá, eu tive sim que fazer Elite Code. Foram 4 problemas. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu resolvo um dos problemas que eu tive que resolver nesse processo aí. E foi um Elite Code hard, foi bem difícil, eu lembro. Só que não foi live coding, era take home. Então eles me deram a prova e eu pude fazer no meu dormitório. Eu tive uma semana para fazer, né? E entregar para eles, né? E depois apresentar e explicar toda a minha solução. Isso certamente facilitou o processo para eu conseguir a minha vaga, mas ainda assim foi uma entrevista muito difícil. Então eu tive muita dificuldade com Leet Code, só que depois de muitos meses de preparação, eu consegui sim uma vaga. E bom, nesse vídeo eu tô certamente focando nas coisas que mais marcaram a minha memória, como o meu currículo, o LinkedIn e o Leet Code, mas eu fiz várias outras coisas. Por exemplo, eu ia em várias feiras de trabalho, eu imprimi o meu currículo, botava várias cópias em uma pasta, falava com recrutadores 5, 10 minutos e aí já entregava o meu currículo, pegava o cartãozinho do recrutador, mandava uma mensagem, mandava um e-mail para tentar entrar em contato com a pessoa até eu conseguir uma entrevista. Eu consegui várias entrevistas, eu falhei em várias entrevistas, eu aprendi com as entrevistas, eu me frustrei com as entrevistas, mas o mais importante é que eu segui em frente e eu pedi ajuda para professores, para familiares, para pessoas que eu conhecia, para pessoas que eu não conhecia. Eu mandava muita mensagem no LinkedIn para recrutador que eu nem conhecia para ver se eu conseguia alguma coisa. E eu consegui várias entrevistas, e igual eu falei para vocês, em muitas delas eu nem passei. E muitas vezes eu fui ignorado e nem recebi uma mensagem, mas o mais importante é que eu consegui um sim. E essa porta que foi aberta para mim, eu tenho certeza que vai me abrir várias outras portas. E a coisa mais importante que eu fiz nesse processo todo foi não ter desistido. O currículo é importante, o LinkedIn é importante, o Leet Code é importante, mas a perseverança é certamente a coisa mais importante que eu tive que ter para conseguir a minha vaga aqui fora. Dito isso, minha rapaziada, eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu espero que ele tenha respondido perguntas. Caso vocês tenham perguntas sobre o meu processo aqui, pode deixar nos comentários. Eu vou estar lendo o comentário de todo mundo e respondendo. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa um like, se inscreve se você não está inscrito. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, tamo junto.